Irmãos, graça e paz, sou o pastor Diego Penha e hoje nós teremos o nosso estudo de doutrina. Um privilégio poder me comunicar com os irmãos dessa maneira, diante dessa pandemia, esse isolamento social, crendo que logo logo tudo isso vai passar. Esperamos e oramos e confiamos no Senhor quanto a isso. O Senhor abençoará o seu povo e felizes seremos. Um pregador certa vez disse isso. Como será feliz quando a igreja ela puder voltar a congregar e tomarmos a ceia e teremos aquele tempo de comunhão tão precioso que nós temos, meus irmãos, e podemos abraçar uns aos outros. Será uma verdadeira bênção. Veja comigo, abra sua Bíblia comigo no Salmo número 40. Antes de nós começarmos propriamente o estudo de doutrina, eu gostaria de ver com vocês este Salmo, Salmo de número 40, apenas os primeiros versos. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas. Espera no Senhor. Espera confiantemente no Senhor. Aquiete o seu coração. Ponha sua confiança nele. Ponha sua esperança nele. Porque ele ouve o teu clamor. Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem ouvido os teus gemidos. Ele tem visto as tuas lágrimas. O Senhor está sempre ao seu lado. E Ele nos tira desse poço de perdição. Ele nos tirará do tremedal da lama, do buraco mais profundo, do abismo mais profundo que o homem possa cair. Ele nos tira de lá, coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. E nos dá um novo direcionamento para a vida. E nos dá uma nova disposição, um novo encorajamento para a vida. E então Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico. Ele enche o nosso coração de alegria. Um hino de louvor a Ele mesmo. A fim de que muitos vejam, a fim de que as pessoas olhem para nós e vejam o Deus que nos libertou, que nos tirou daquele poço, daquele abismo, restaurou a minha vida, a sua vida, restaurou a nossa sorte, mudou a nossa caminhada, mudou a nossa perspectiva de vida. Nós temos esperança, nós sabemos, nós cremos que o amanhã será melhor, nós cremos que tudo isso vai passar e que nós nos alegraremos por toda a eternidade. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Senhor Deus, bendito e amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por encher o nosso coração de esperança. Saber que temos um Deus em que podemos confiar. Um Deus que tem livrado e cuidado do seu povo. Um Deus que tem estado conosco todos os dias, ó Pai. Seja na nossa normalidade ou nesses tempos de quarentena, dentro de nossas casas, isolados, o Senhor tem estado conosco sempre. Obrigado, Deus, por nos suprir as necessidades, por cuidar de cada um de nós, Deus. O Senhor é um Deus providente. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Abençoe, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe das necessidades, sabe, ó Deus, das preocupações, dos anseios. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor coloque a tua boa mão sobre a vida deles e derrame da tua graça. Eles conceda paz, eles conceda descanso, eles conceda tranquilidade. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos meditando nesses estudos de doutrina no Catecismo Breve de Westminster. E nós vimos na pergunta anterior, a pergunta de número 8, como executa Deus os seus decretos. Nós pensamos um pouco sobre isso. A resposta do Catecismo
é exatamente essa. Mas antes de dizer a resposta, eu queria que você pausasse esse vídeo e parasse para pensar um pouco. Como é que executa Deus os seus decretos? Pause esse vídeo e tente anotar num papel antes de eu ler a resposta. Agora que você já deu a sua resposta, vamos ver se está certa. A resposta é exatamente essa. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Foi isso que você escreveu? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Palavra-chave aí, criação e providência. Se você colocou isso, então você tirou 10. Então, meus irmãos, nós vimos esse assunto, nós exploramos nos textos bíblicos um pouco sobre isso, e agora o catecismo ele vai falar de maneira mais específica sobre cada um desses pontos. A pergunta seguinte é: qual é a obra da criação? É isso que nós vamos pensar hoje um pouco a respeito da criação. Qual é a obra da criação? A resposta do catecismo é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Ora, onde nós podemos encontrar uma referência bíblica sobre isso? Alguns textos, mas o primeiro que vem à sua mente, obviamente, Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor, e vamos ler o texto sagrado. Gênesis capítulo 1, que vai falar da criação, Deus criando todas as coisas do nada. Diz assim, Gênesis capítulo 1, acompanha aí comigo na sua Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vocês lembram aqui, nós já vemos um indício aqui da Trindade, né? Nós vimos talvez algumas perguntas anteriores sobre isso. Deus criando todas as coisas e o Espírito dele já pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava presente na criação. Então vamos lá. Verso 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Ao fitar de manhã, o quinto dia, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí vai falando da criação, aquilo já entra na criação do homem, seria a próxima pergunta do catecismo. E ele vai falar que ele tem dado, no verso 29, todas as ervas que dão semente, se acham na superfície, toda a terra, todas as árvores em que há fruto, que deem semente, isso será para mantimento. O verso 30 diz que todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, e todas em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E o verso 31, último verso, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Sexto dia. Então, já nesse primeiro capítulo de Gênesis, a gente já vê como que a resposta do catecismo está um resumo disso aqui, né? A resposta, nós vimos que a obra da criação é aquela pela qual, veja, Deus fez todas as coisas do nada, veja, não havia nada. O verso 2 nós vimos que a terra estava sem forma e vazia. Deus criou no princípio céus e terra. A terra estava sem forma e vazia. Veja, não havia nada. Deus criou todas as coisas. E ele fez isso pela palavra do seu poder. Essa é a maneira com a qual Deus criou todas as coisas. E isso rebate, isso refuta, irmãos, qualquer teoria evolucionista que nós vemos nas filosofias, nos cientistas proclamando e pregando que as coisas vieram de uma grande explosão, de um Big Bang, por milhares de anos e etc. Questionam como Deus fez as coisas. Não, está escrito na sua palavra. Ele fez pela palavra do seu poder. Ele criou tudo do nada. Ele fez pela palavra do seu poder. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse: haja isso e houve isso. Ele vai criando as coisas, então, pela palavra do seu poder. Não foi por uma evolução, não foi por um acidente cosmológico, um acidente no universo. E ele faz isso num tempo determinado. Não durou bilhões de anos, não durou milhões de anos, até que os seres fossem evoluindo de uma bactéria, de um vírus, e começou a formar mamíferos e etc. Não, ele disse que ele fez tudo isso no espaço de 6 dias, conforme a resposta do catecismo. Nós vimos cada dia Deus criando, desse capítulo de Gênesis, e no final, houve tarde e manhã, o sexto dia. Nos 6 dias, no espaço de 6 dias, Deus cria todas as coisas. Para nós que cremos na palavra de Deus, nós confiamos nisso. Essa é a verdade, essa é a fonte de autoridade para nossas vidas, a palavra de Deus. E ele faz isso tudo muito bom. Você vê em cada parte da criação, no final, e viu que isso era bom. E viu que isso era bom. Deus criando cada coisa, e cada coisa em seu devido lugar era boa. Então, o próximo texto, meus irmãos, esse texto de Gênesis já deu um resumo, né, da resposta para nós do catecismo, mas eu quero ver outros textos também, são poucos. Hebreus capítulo 11, veja comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o verso 3 apenas, mas vamos ler do verso 1 a 3.
Vai falar sobre a natureza da fé, esse texto bem conhecido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, mais uma vez, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, parece que a ideia é exatamente essa que está descrita em Hebreus 11. Para qualquer pessoa incrédula nesse mundo, um cientista, ou sei lá, que creem, defendem teorias evolucionistas, por exemplo, ele vai negar isso, ele vai achar isso um absurdo, porque é preciso ter fé. É preciso acreditar que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa fonte autoritativa, inerrante, infalível, suficiente. É a palavra de Deus. É inspirada. Foram homens inspirados por Deus que escreveram e registraram a sua palavra. Então, se nós não crermos nisso, nós seremos como ateus incrédulos. E para essas pessoas, tudo isso aqui é loucura, não faz sentido. Mas, pela fé, diz Hebreus 11:3, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Algo que a gente às vezes olha para o céu e pensa e não consegue compreender como é que tudo isso foi formado. Como é que algo tão grandioso, como é que uma coisa tão magnífica, a gente olha para os céus, olha para a natureza, a gente olha em volta e pensa, de onde veio tudo isso? Como tudo isso foi criado? Eu me lembro do salmista, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo isso é criação dele. Deus criou todas as coisas. Deus fez isso num espaço de 6 dias. Deus fez isso pela palavra do seu poder e viu que tudo isso era bom, porque foi Ele quem fez. Então, pela fé, nós entendemos e nós cremos nisso, que isso é verdade. A palavra de Deus, ela não mente. Então, o último texto, meus irmãos, o Salmo 33, veja comigo. Salmo de número 33. Salmo de número 33, o verso 9 vai dizer assim. Vamos ver a partir do verso 1, Salmo, do 1 ao 9. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Tudo passou a existir. Deus falou, tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, pelos seus decretos, que se evidenciam na criação e na providência. E o que nos resta, meus irmãos, é exatamente o que o salmista diz no início do salmo: aos retos fica bem louvá-lo. Ele é digno de louvor, ele é digno de toda majestade, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, porque ele é o Deus Criador. Nós devemos fazer exatamente o que diz no verso 8: tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, porque ele falou e tudo se fez, tudo passou a existir. Ele é o nosso Pai, ele é o Deus Criador. Que nós possamos, diante dessa verdade gloriosa,
do nosso Deus como Criador de todas as coisas, meus irmãos. Nos curvarmos diante dele, dobrarmos os nossos joelhos, dobrarmos o nosso coração, reconhecer a sua grandeza, reconhecer de que nós somos apenas vasos, ele é o oleiro, nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro, sendo moldados por ele a cada dia, que fomos criados por ele para a sua glória. Vamos orar nesse instante, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse ensino glorioso. Obrigado, Senhor, por nos instruir um pouco mais, nos dar conhecimento da Tua palavra, saber que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é o Deus Criador, eterno, imutável e que nos ama com amor profundo, com amor eterno, que deu o Seu Filho por nós, a fim de que vivêssemos para a sua glória. Nos abençoe, ó Deus, e nos guarde, em nome de Jesus. Cuida da tua igreja e aquieta o coração do teu povo em ti mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.